Bem-vindos à análise. O material que a gente tem em mãos hoje nos leva a dar uma olhada no Praticopo. É uma proposta, assim, fascinante de design de produto, né, que está detalhado tanto no livro Design de Produtos, Histórias e Aprendizados, do Henrique Vieira Filho, quanto no portfólio da Sociedade das Artes. A gente está falando de um copo de papel dobrável, sabe? Quase um origami que você pode usar, que vem numa embalagem bem charmosa, tipo uma carteirinha colecionável. A ideia, basicamente, é que turistas lá no Circuito das Águas Paulista usem o Praticopo para tomar água mineral, né, como uma alternativa muito bem-vinda aos copos plásticos, que são um problema, né? Que apoia iniciativas da chamada economia criativa. O objetivo era muito claro: buscar financiamento público para viabilizar a produção e a difusão disso. Inclusive, o próprio livro que descreve o Praticopo é apresentado como parte da estratégia, sabe? Para comprovar a experiência do designer para o pessoal do edital. Exatamente. E essa origem, assim, direcionada levanta a questão central para nossa análise hoje. Onde é que está o valor principal do Praticopo? Está mais na vocação dele como projeto cultural, sabe? Perfeitamente alinhado aos objetivos de um edital como o CUDES SP, que busca fomentar a economia criativa, o turismo sustentável, mas com uma pegada cultural. Ou será que o valor mais fundamental está no mérito intrínseco do design, uma solução inovadora, prática, sustentável, com um potencial de mercado que, bom, poderia existir mesmo sem esse financiamento público? Eu vou defender aqui a perspectiva de que o maior valor do Praticopo está justamente nessa construção cuidadosa como um projeto cultural robusto, sabe? Estrategicamente posicionado para o fomento via edital. Ele é um exemplo, assim, quase didático do tipo de iniciativa que esses programas buscam impulsionar. Já eu vou argumentar que, embora essa roupagem cultural seja interessante, sim, o valor essencial e, para mim, mais potente do Praticopo vem das qualidades intrínsecas dele. O design inteligente e a resposta direta a uma necessidade ambiental que é urgente. Esse valor, na minha opinião, transcende a validação ou financiamento por editais. É um projeto com força própria, cujo mérito não deveria depender do sucesso num processo seletivo público. Veja bem, o Praticopo não é só um copo ecológico. Ele é um microcosmo da economia criativa que editais como o Fomento Cult SP se propõem a incentivar. Ele consegue articular design, sustentabilidade e, o que é crucial aqui, cultura local. A conexão com o Circuito das Águas Paulista não foi por acaso, né? É uma escolha deliberada para valorizar o patrimônio cultural e turístico da região, um objetivo explícito de políticas culturais como as do PROAC, que é o programa maior, né, do CUT SP em São Paulo. E a embalagem? Não é só um invólucro. Ela é inspirada nos antigos cartões postais, então ela atua como um resgate da memória afetiva, da memória visual, transformando o simples ato de beber água numa experiência cultural, quase um souvenir com valor simbólico agregado. Além disso, a proposta demonstra um planejamento sério, né? Com viabilidade técnica, orçamentária, tudo detalhado, incluindo até um plano B, que seria uma versão industrializada biodegradável. Isso mostra o tipo de rigor que os editais exigem, como a gente bem sabe, pela complexidade toda descrita lá na apostila de elaboração de projetos para o PROAC. E a experiência de 50 anos do designer, o Henrique Vieira Filho, mesmo ele sendo autodidata, está documentada de uma forma que atende diretamente ao critério de qualificação da equipe do edital. O fomento aqui não seria só para fabricar copinhos, entende? Seria para gerar um impacto maior, capacitar artesãos locais, promover comércio justo, um ponto que o edital valoriza bastante, e garantir uma difusão que talvez o mercado por si só não proporcionasse logo de cara. É um projeto pensado para o edital. Olha, a sua análise do encaixe no edital é precisa, não discordo disso. Mas eu questiono se esse encaixe representa o valor fundamental do projeto. Para mim, o brilho do Praticopo está na solução elegante, prática, para um problema que é universal: a montanha de lixo plástico que a gente gera com copo descartável. A funcionalidade aqui é a estrela, sabe? A portabilidade, a higiene, a sustentabilidade do material e do conceito dobrável. A aplicação do origami, uma técnica tão artística, num objeto tão cotidiano, é, por si só, uma inovação de design notável.
E a trajetória do criador, que está cheia de causos fascinantes lá no livro, tipo como ele otimizou um forno de pizzaria para caber no espaço, ou como criou paspatours de origami que reduzem custo e desperdício, isso demonstra uma capacidade histórica de gerar soluções engenhosas com poucos recursos. Isso me faz acreditar fortemente que o Praticopo tem pernas para andar sozinho, sem depender do fomento. Afinal, o caminho do edital, como a própria apostila do PROAC detalha, é árduo, né? É burocracia, é documentação extensa, são prazos inflexíveis, tem um risco de não ser selecionado e tem até uns entraves, tipo, tá inscrito no CADIM, aquele cadastro de débitos federais, que pode barrar o recebimento de verba pública por causa de, sei lá, uma multa antiga. O Praticopo, por outro lado, me parece ter um apelo de mercado bem evidente. Os turistas, o charme do souvenir colecionável e a própria menção no material sobre a possibilidade de buscar patrocínios privados para colocar na embalagem. O valor intrínseco, o design, a sustentabilidade, a versão industrial de baixo custo me parece robusto o suficiente para não depender dessa chancela pública. Antes de mais nada, um excelente produto. Você foca muito na funcionalidade universal, mas isso não ignora um pouco o contexto específico e a intenção do projeto? O Praticopo não surgiu como uma solução genérica anti-plástico, assim do nada. Ele foi desenhado com o circuito das águas e o edital Cultusp na cabeça. O próprio edital, ao qual o projeto quer se candidatar, declara apoio ao design de produto, à inovação e, muito importante, a estratégias de comercialização com preocupação social, como o comércio justo. É essa conexão intrínseca com a cultura local, a referência ao circuito, o resgate simbólico do postal que o torna elegível e, mais que isso, relevante para o fomento cultural. Não é só sobre não usar plástico, percebe? É sobre como essa substituição se insere numa narrativa cultural e econômica local. Você diz que a luta contra o plástico é global. E é verdade, claro, mas a forma como o Praticopo propõe fazer isso é culturalmente situada. Se a gente retira essa camada cultural, a gente reduz o projeto a algo que ele claramente não quer ser. Apenas um utensílio. Mas essa lente cultural, por mais interessante que seja, não pode acabar ofuscando o impacto prático e ambiental, que, na minha visão, é muito mais amplo e, francamente, mais urgente. A aplicabilidade universal da solução de design não é uma força, ao invés de uma limitação. Imagine esse copo sendo usado em outros pontos turísticos, em eventos, sei lá, em empresas. O benefício ambiental se multiplica, né? Exponencialmente. Focar demais no alinhamento a um edital específico de São Paulo não corre o risco de limitar o potencial de uma ideia que é genuinamente boa e globalmente relevante? É quase como pensar pequeno para caber na caixinha do edital. O valor real, sabe? O benefício que realmente fica para todo mundo é a redução do plástico e a praticidade. Isso é o que resolve a dor do consumidor e do planeta. Se o projeto pode ou não se encaixar perfeitamente nos critérios de um edital cultural específico, isso, para mim, parece secundário diante do valor da inovação em si. E essa questão da viabilidade fora do edital me parece crucial mesmo. O livro do Henrique Vieira Filho traz aquele caso do localizador de pontos de acupuntura. Era um aparelho eficaz, super barato de produzir, mas que encalhou no mercado. Por quê? Porque o preço baixo fazia as esteticistas desconfiarem da qualidade. Isso mostra que o mercado tem suas armadilhas, claro que sim, mas também mostra que estratégia é fundamental. E o Praticopo parece já ter uma estratégia, né? Tem o plano B com a versão industrial, biodegradável e mais barata que o plástico, e tem a menção explícita à busca por patrocínios privados na embalagem. Isso não demonstra uma visão de mercado que já vai além do edital? Por que a gente deveria atrelar o destino de uma ideia tão promissora a um processo que é burocrático, incerto, quando tem sinais de que ela pode ter tração comercial própria, talvez até mais rápido? Entendo a atratividade do mercado, claro, mas você não acha que está subestimando um pouco o papel que o fomento pode ter, especialmente para lançar o projeto da maneira como ele foi concebido originalmente? Se a ideia é começar com uma produção artesanal, sabe? Capacitando mão de obra local, estabelecendo um modelo de comércio justo, que é algo que o edital valoriza, o financiamento público pode ser essencial para essa fase inicial. Um investidor privado, talvez, pressionasse por uma escala industrial imediata, sacrificando esse componente social e cultural que está na raiz do projeto.
Além disso, o processo do edital, apesar de ser burocrático, sim, ele impõe um nível de planejamento e profissionalismo tem que ter. Cronograma, orçamento detalhado, metas claras, prestação de contas, que pode ser extremamente benéfico para estruturar o projeto a longo prazo. Não é só o dinheiro, entende? É a disciplina de gestão que o processo exige. Isso pode fortalecer o projeto de uma forma que a busca apressada por lucro no mercado talvez não fizesse, especialmente nessa fase inicial, focada no artesanato e no impacto local. O edital pode funcionar como uma espécie de incubadora estruturada. E quanto à experiência do criador? O livro e o portfólio não são só uma retrospectiva da carreira dele, são peças estratégicas montadas para o edital. O próprio autor menciona a intenção de documentar a trajetória para atender a critérios como qualificação da equipe. Para uma comissão que avalia, sei lá, centenas de projetos, ter 50 anos de prática inventiva, com soluções concretas, bem documentadas, é um diferencial enorme, concorda? Especialmente vindo de um designer autodidata. Isso constrói a credibilidade necessária para que eles confiem recursos públicos a ele. É uma resposta direta, robusta, a uma exigência formal do processo seletivo. Basicamente, transforma a experiência prática em capital simbólico para o edital. Ninguém aqui está negando o valor dessa experiência documentada, é realmente impressionante. Mas a minha leitura é um pouquinho diferente. Toda essa coleção de causos, a pizzaria otimizada, os paspatours que economizam material, a mala de arte, isso tudo grita para mim. Esse homem sabe inovar e fazer acontecer sem depender de editais. Muitos desses exemplos brilhantes não passaram por comitês formais, nasceram da necessidade do momento, da observação atenta, daquela engenhosidade aplicada com os recursos que tinha na mão. A experiência prova, acima de tudo, resiliência e capacidade de execução autônoma. E aí eu lanço uma provocação. Será que essa trajetória autodidata, por mais genial e bem documentada que seja, é sempre vista como um ponto forte por todas as comissões formais? Ou será que, para alguns avaliadores mais apegados a credenciais acadêmicas, isso poderia gerar alguma hesitação, mesmo com todas as evidências práticas? A experiência é um trunfo, sim, concordo, mas ela pode ser lida de duas formas, como um argumento fortíssimo para o edital ou como prova de que o edital não é estritamente necessário para a ideia ir para frente. No final das contas, a pergunta para mim é: qual o impacto ressoa mais forte e vai mais longe? Eu insisto que o impacto mais significativo, mais duradouro do Praticopo é o ambiental e o prático. A redução do lixo plástico é uma contribuição tangível, concreta para um problema global. A conveniência para o usuário é um benefício direto, na mão. Isso tem um valor universal que independe de ser classificado como cultural ou de ganhar um edital específico. É uma solução inteligente para um problema real. Ponto. Eu mantenho o meu ponto de que é justamente a dimensão cultural que transforma o Praticopo de um simples utensílio ecológico em algo mais rico, mais complexo. Um projeto digno de investimento público na área da cultura, como o Cult Space compõe a fazer. O design aqui não é só função, é também expressão. A técnica do origami carrega uma beleza, uma tradição. A conexão com o circuito das águas promove a identidade regional e o aspecto colecionável do souvenir cria memória, cria vínculo cultural. A sustentabilidade por si só, embora seja crucial, óbvio, talvez não o diferenciasse o suficiente para este tipo de edital, que busca projetos justamente na intersecção da cultura com a economia criativa. É essa combinação inteligente de design, cultura regional e sustentabilidade que o torna, na minha visão, culturalmente relevante e, portanto, um forte candidato ao fomento específico que ele busca. Resumindo, então, a minha posição, o Praticopo se apresenta como um projeto exemplar para o fomento via CultSP. Ele consegue harmonizar de uma maneira bem notável design inovador, uma conexão cultural específica e relevante, práticas sustentáveis que são indispensáveis hoje e um modelo de negócio que demonstra consciência social ao mirar o comércio justo. O apoio do edital, na minha perspectiva, não seria apenas um financiamento, mas um catalisador para que o projeto realize todo o seu potencial multifacetado, sobretudo no impacto cultural e social local que ele pode ter. Por outro lado, eu reafirmo minha convicção. O Praticopo tem um brilho próprio que independe de editais.
O valor dele reside na inteligência do design, na resposta prática e ecológica a uma necessidade ambiental que é premente. A engenhosidade da solução, combinada com o histórico comprovado de realizações criativas e eficientes do seu idealizador, sugere fortemente que a viabilidade dele não está atrelada ao sucesso nesse processo seletivo. É um projeto com mérito e força para encontrar seu caminho, seja através do fomento público, seja pelas vias do mercado e do empreendedorismo mesmo. Certamente a gente concorda quanto à qualidade da ideia e ao potencial inovador do Praticopo, né? Explorar ele sob a ótica de um projeto cultural estratégico, feito sob medida para um edital, ou como um produto de design com valor funcional e mercadológico intrínseco, acho que isso aí evidencia a riqueza da proposta. É um caso que nos faz pensar sobre as diferentes fontes de valor numa criação, sem dúvida. Exatamente. E o material que a gente usou como base, o livro, o portfólio, as informações sobre o edital, oferecem ainda mais nuances para quem quiser se aprofundar nessa teia complexa que envolve design, cultura, sustentabilidade, negócios e, claro, políticas de fomento. Fica o convite aos nossos ouvintes para que explorem esse material e reflitam sobre as perspectivas que a gente trouxe aqui hoje, formando suas próprias conclusões sobre o Praticopo. Obrigado por nos acompanharem. A Análise.